Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do Gabriel Fernandes. Gabriel nasceu no dia 20 de fevereiro de 2005 e ele é filho de Arnold e Pearl. O Arnold é ex-namorado da Pearl e tanto o Gabriel quanto os dois irmãos do Gabriel são filhos do Arnold. Uma menina chamada Virginia e um outro menino chamado Ezequiel. Se não me engano, na época dos fatos, a Virginia estava com 10 anos e o Ezequiel com 12. Bom, o Arnold ele estava na prisão quando o Gabriel nasceu. Infelizmente não se tem muitas informações se ele tinha contato com o filho. Apesar de que mais tarde no tribunal foi mostrada uma foto do Arnold com o Gabriel, mas não se sabe ao certo quando aquela foto foi tirada. Bom, a Pearl ela teve uma vida bastante conturbada. Durante a infância ela era agredida pela mãe e o pai dela estava constantemente entrando e saindo da prisão. Ela começou a usar substâncias ilícitas e a consumir uma grande quantidade de bebida alcoólica quando ela tinha apenas 9 anos de idade. Ela afirma que um tio tentou abusar dela quando ela era adolescente. E um tempo depois, de fato, ela foi abusada, mas por um grupo de homens. O desenvolvimento intelectual dela era bastante atrasado e ela não chegou a concluir os estudos. Bom, quando ela descobriu que ela estava grávida do Gabriel, ela não queria continuar com a gestação, ela não queria ter esse filho. Porém, alguns familiares e amigos a convenceram a continuar ali com a gestação. E um tio conta que, na verdade, ele e o parceiro dele haviam convencido ela a ter o Gabriel e dar para eles criarem. E já algumas pessoas dizem que, na verdade, logo após dar à luz, ela abandonou o menino ainda no hospital e que esse casal foi buscá-lo. Mas fato é que 3 dias após o Gabriel nascer, esse tio, que na verdade é um tio-avô do Gabriel, chamado Michael, e o companheiro dele, chamado David, foram buscar o menino no hospital e eles criaram o Gabriel até os 4 anos de idade. E até onde se sabe, foi uma época bastante feliz na vida do Gabriel. O menino parecia estar sendo bem cuidado, ele recebia muito carinho, mas infelizmente, quando ele estava com 4 anos, a guarda do Gabriel foi dada aos avós dele, aos pais da Pearl, chamados Sandra e Robert. Segundo o David, o Robert, ele era uma pessoa muito homofóbica. Então ele era totalmente contra o Gabriel ser criado por um casal de homossexuais. Eles tiveram alguns desentendimentos nessa época e foi feita uma denúncia de que o Gabriel estava sendo abusado sexualmente pelos tios. Os tios, o Michael e o David. Entretanto, essa acusação ela não foi provada, não foi comprovado que isso realmente acontecia. E acredita-se que isso foi feito apenas para afastar o Gabriel da criação dos dois. Pouco tempo depois, também, o David ele foi deportado dos Estados Unidos, já que ele era um imigrante legal. E ele teve que voltar para El Salvador, lugar que ele não pisava há mais de 38 anos. Então, o Gabriel passou a morar com os avós, e com esses avós também moravam os 2 irmãos mais velhos do Gabriel. Porém, os 2 irmãos mais velhos, o Ezequiel e a Virginia, eles foram morar com a mãe em 2011. E nisso o Gabriel ele permaneceu com os avós. Então a Pearl ela começou a namorar com um homem chamado Isauro. E acredita-se que eles descobriram que o Gabriel ele recebia uma ajuda financeira do pai dele, que ainda estava preso. E para ter acesso a esse dinheiro, eles precisavam estar ali com o Gabriel precisaria estar morando com eles. Então, em uma ocasião, eles vão até a casa dos avós e buscam o menino, dizendo que eles iam levar ele para um churrasco que eles iam. Mas na verdade não existia churrasco nenhum. Eles de certa forma sequestraram o menino, levaram o menino e não devolveram mais. E na época a Sandra ela chegou a ligar para a polícia, mas o Gabriel ele continuou morando com a mãe, provavelmente porque na verdade ela nunca tinha aberto mão da guarda do menino, então a guarda oficial ainda era da mãe. Bom, o Isauro, que estava namorando com a Pearl nessa época, ele também por algumas pessoas ele é conhecido como Tony. E eles estavam namorando desde a época que ela estava grávida do Gabriel. O Isauro, inclusive, esteve presente no hospital quando o menino nasceu.
Não se tem muitas informações da vida dele, como a vida dele era antes, mas até onde se sabe ele não tinha ali nenhuma passagem pela polícia, diferente do pai do Gabriel. E declarações dos familiares da Pearl, eles dizem que acreditavam que o Isauro ele era um bom homem e que a princípio, inclusive, eles acharam que seria uma boa influência para Pearl. Eles acharam que ele podia, digamos assim, ajeitar a vida dela. Porém, alguns familiares também achavam que o Isauro ele colocava a Pearl num patamar muito elevado, que ele acreditava que ela era uma mulher muito bonita e que ele jamais conseguiria uma mulher assim tão bonita novamente na vida. E que provavelmente esse sentimento fazia com que ele aceitasse ali qualquer coisa que ela sugerisse que eles fizessem. Bom, então quando o Gabriel passou ali a morar com a mãe e com o Isauro, ele teve que mudar para uma outra escola mais próxima da casa deles. E foi nessa época que a vida do Gabriel mudou completamente. Ele estava com 7 anos de idade e ele apareceu na escola em diversas ocasiões com muitos ferimentos. Ele aparecia com hematomas no rosto, arranhões, feridas no couro cabeludo, entre outros sinais de agressão. Em uma ocasião, ele também teria perguntado a uma professora se era normal que os pais batessem no filho utilizando um cinto e que após essas agressões o filho sangrasse. E de certa forma, essa pergunta perturbadora dá a entender que o Gabriel ele não teve ali contato com violência, ou pelo menos não da forma que ele estava tendo nesse momento, nos lares anteriores, tanto com os avós, apesar da Pearl ter sido agredida, pelo menos até onde se sabe, pela Sandra, pela mãe dela. Mas parece que o período que o Gabriel passou na casa dos avós, isso não aconteceu com ele, e o mesmo pode ser dito dos 4 anos que ele passou ali com o Michael e o David. Então pode-se dizer que se até então essas agressões não eram inéditas, pelo menos elas não eram frequentes, como estavam sendo a partir do momento que ele foi morar com a mãe. Um dia ele também apareceu na escola com um corte de cabelo, digamos assim, estranho, como se alguém tivesse passado a máquina no cabelo dele à força. Em outra ocasião, ele apareceu com um dos olhos completamente inchado e vermelho. E quando a professora questionou o que tinha acontecido, ele apenas disse que havia caído de bicicleta. Mas a professora percebeu que isso não era verdade, então ela insistiu para o Gabriel contar para ela o que tinha acontecido. Ele disse que a mãe dele tinha atirado nele com uma pistola de ar. Ela então, muito assustada com esse relato do menino, resolve ligar para o serviço de proteção. Mas ela percebeu que além do serviço ali de proteção à criança não está fazendo nada de eficiente, cada vez que a assistente social ia à casa do Gabriel, parece que ele era ainda mais agredido. A irmã da Pearl, a Melissa, disse que quando o Gabriel apareceu com o lábio inchado, o olho roxo e aquele corte de cabelo estranho, eles se perguntaram quem tinha feito aquilo. Então, ao perguntar para o menino, primeiro ele disse que ele estava brincando de luta com o irmão. Mas em uma ocasião ele confessou para a tia que a mãe dele havia batido nele enquanto o Isauro o segurava. A Melissa também disse que ela não tem certeza de quantas vezes ele falou sobre as agressões, já que constantemente ele aparecia ali com hematomas e ferimentos durante o período de 8 meses em que ele morou com a mãe. Uma conselheira familiar chamada Carmen, ela visitava quase que regularmente a casa da família. E numa das visitas, ela acaba surpreendida com um bilhete suicida que o Gabriel teria escrito. A própria Pearl entregou esse bilhete à Carmen quando ela já estava de saída. Então ela entra em contato com a central de emergência infantil e uma funcionária entra em contato com a mãe do Gabriel e pergunta se ela acreditava que ele realmente tinha ali qualquer intenção suicida. E então ela disse que achava que não, que ele apenas fazia essas ameaças porque ele queria morar com a avó. Não se sabe o porquê que ela mostrou esse bilhete, já que ela não parecia se importar com o menino. E algumas pessoas acreditam que o Isauro teria o obrigado a escrever esse bilhete. Bom, no dia 22 de maio é feita uma ligação para emergência da casa da família. E a Pearl, ela fala com a atendente. Ela diz que o filho dela não está respirando. Logo em seguida, ela passa o telefone para o Isauro. E ele também fala que o filho dele não estava respirando. No caso, ele se refere ao Gabriel como filho. A atendente então pergunta se o menino estava tendo uma convulsão, se ele teve uma convulsão. E o Isauro responde que ele estava brincando ali de luta com o irmão. E que quando ele o encontrou, o menino já estava inconsciente. A operadora pergunta se ele sabia fazer massagem cardíaca e ele diz que estava realizando a massagem naquele momento. Os dois, tanto a Pearl quanto o Isauro, eles parecem bem calmos durante essa ligação.
Bom, os primeiros paramédicos que chegam ao local, eles relatam que de cara eles ficaram um pouco surpresos, porque era uma das crianças que estava ali do lado de fora, ali na rua, indicando onde que era o apartamento, qual local que eles tinham que ir. E o local onde eles moravam não era exatamente seguro, principalmente para uma criança estar sozinha àquela hora da noite. Já ao entrar na casa, eles se deparam com Gabriel, que estava tendo uma parada cardiorrespiratória. Mas eles logo percebem que o caso era bem mais grave do que havia sido relatado pelo telefone, já que o menino apresentava partes da pele com queimadura. Ele também tinha algumas contusões na cabeça, costelas quebradas, marcas de sufocamento no pescoço. Ele estava com as mãos inchadas e haviam diversos hematomas. Então os paramédicos imediatamente eles desconfiam ali da história do casal e diz que os dois eles não pareciam preocupados ali com a criança e sim querer culpar um ao outro. Outra coisa que chamou muita atenção dos paramédicos é que nenhum dos dois acompanhou o menino na ambulância. E segundo um dos paramédicos, o que acontece normalmente nessas situações é bem o contrário, é os familiares ali brigando para ver quem que vai acompanhar a criança na ambulância até o hospital. Mas nesse caso, nenhum dos dois demonstrou nenhum interesse em acompanhar o menino, que na época estava com 8 anos de idade. O Gabriel, ele chega ao hospital e eles conseguem recuperar o pulso, mas mesmo assim ele acaba falecendo no dia 24 de maio de 2013. E nisso faziam apenas 8 meses que ele havia se mudado para a casa da mãe. E o Gabriel, ele apresentava tantos hematomas, tantos ferimentos, que a autópsia levou 2 dias para ser feita. Um dos legistas, depois no tribunal, ele deu uma declaração falando que uma glândula que fica localizada na garganta, que pesa normalmente entre 30 e 100 gramas, no caso do Gabriel era quase inexistente. E ele explicou que isso acontecia por conta de uma atrofia por causa de estresse, o que indicava que o menino estava sofrendo um estresse físico e emocional por um período de tempo. No estômago do Gabriel foi encontrada fezes e areia de gato. Bom, a Pearl e o Isauro, eles são detidos como suspeitos por terem tirado a vida do Gabriel. E nenhum dos dois demonstrou tristeza ou culpa pelo que tinha acontecido com o menino. E uma das coisas que também chamou bastante atenção das pessoas é que o Isauro ficou declarando que o Gabriel ele era homossexual, como se isso influenciasse em alguma coisa. Na casa do casal foi encontrado sangue do Gabriel, inclusive em um bastão de beisebol. E as roupas do Gabriel estavam todas amontoadas debaixo da pia. E só estavam ali no armário, só estavam à mão 2 vestidos. E é dito que muitas vezes eles obrigavam o Gabriel a usar aqueles vestidos, usar roupas que geralmente são consideradas femininas. Posteriormente, os 2 irmãos do Gabriel, eles contaram que o Gabriel ele tinha que limpar a caixinha de areia dos gatos e que quando ele não limpava direito, ele era obrigado a comer a areia com a sujeira que se encontrava lá. Eles também contaram que ele era preso dentro de uma cômoda de madeira e que ele era obrigado a dormir lá nessa cômoda. E lá ele ficava sem poder comer ou mesmo ir ao banheiro. Eles também disseram que Isauro costumava espancar o Gabriel e chamava o menino de gay. E os depoimentos dos irmãos do Gabriel eles não foram filmados porque na época eles ainda eram menores de idade. Bom, o Isauro e a Pearl eles foram julgados separadamente. O advogado de Isauro ele declarou que, apesar do Isauro ter tirado a vida do menino, foi uma coisa acidental, não foi uma coisa premeditada, e sim que resultou ali de um momento de raiva. O Isauro acaba sendo considerado culpado do crime e ele foi condenado à pena capital. Já a Pearl ela acabou confessando o crime e foi condenada à prisão perpétua. Em 2017, 2 assistentes sociais e 2 supervisores que trabalharam ali no caso do Gabriel, eles já haviam sido demitidos. Porém, em 2017, eles foram acusados de abuso infantil e falsificação de registros públicos. Mas em 2020, um tribunal de apelação da Califórnia determinou que os assistentes no caso do Gabriel não deviam enfrentar acusações criminais. O Michael perdeu a vida em 2014, um ano após o crime contra o Gabriel, mas a família não divulgou a causa da morte. Já o David, ele perdeu a vida em 2020 por conta do Covid.
E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like e se inscrever se ainda não for inscrito. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, porque dessa forma você ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo.